Olá, bom dia. Eu sou Clarice de Souza, professora do Departamento de Informática, aposentada. Muito obrigada, professores, pelas super, super reflexões. Eu queria, muito rapidamente, compartilhar com vocês uma dúvida. Em 2010, de 2010 a 2015, eu trabalhei com uma escola pública, o Colégio de Aplicação da UF e algumas escolas aqui no Rio, num projeto de letramento digital que a gente chamava na época de raciocínio computacional. A ideia é um pouco fazer a ideia aparente era aprenda a programar. Nós anunciamos essa ideia, está aqui do meu lado a Ingrid Monteiro, fez uma tese de doutorado em cima disso, da computação como uma autoexpressão. Quer dizer, na realidade, de você começar a programar como uma maneira alternativa de se expressar socialmente. Eu sou formada em letras, eu compartilho totalmente a angústia de vocês com o problema de letramento. Então, a minha grande preocupação é o analfabetismo funcional. Então, a expectativa que eu tinha naquela época, e faz bastante tempo, né, era de que, de alguma maneira, a gente começando a mostrar que você pode pegar uma linguagem, mesmo que seja de programação, para expressar o que você pensa, e o que você acha e o que você quer causar nos outros, né? Quer dizer, você influenciar os outros através de interfaces de programas, que é a minha área de pesquisa, poderia ser uma alternativa, e a Ingrid tem muito mais a falar sobre isso do que eu. Hoje em dia, eu acho que se eu estou aposentada, mas se eu fosse fazer de novo esse projeto, eu acho que eu faria uma modificação nisso. Eu chamaria os professores e alunos para fazerem um design de tecnologia com a gente, para começar do zero. Assim, não levar uma tecnologia para a escola, mas chamar a escola para desenvolver uma tecnologia que a escola acha relevante. Então, eu gostaria de saber se vocês acham, como vocês acham que isso seria recebido. Bom, é, concordo contigo em relação que é melhor um saber construído do que um saber pronto. Então, nós temos uma oficina já desenvolvida há um certo tempo de robótica, um kit da robótica, onde os alunos aprendem a construir, né, de rodinha, né, campeonatos de robô e tal, e o CIEP se inscreveu no dele. Os professores, outro Torquato, professor de física, foi responsável por essa ação. Então, concordo que você construindo dentro da escola, até por isso que eu coloquei a ideia do Python e do Scratch. O drone, como ele é programável, esse tipo de aparelho que eu escolhi, que é um drone pedagógico disseminado nas escolas americanas, veja bem, a desigualdade social é tão grande que a gente está na época dos Flintstones, ainda, daquela lascada. Em relação a você dar aula, a maior parte da nossa aula são dispositivos, cuspidinho, agora é cuspe canetinha, desculpa eu falar desse jeito, né? Isso quando a canetinha funciona. Então, assim, a gente está sempre, sabe, uma demanda muito grande de novidades e junta a questão do letramento. Então, assim, a minha intenção era trabalhar com a linguagem Python Scratch como uma forma de letramento, porque tudo é linguagem. Estamos discutindo o Lúcio, né? Ele coloca a tecnologia é uma forma de linguagem. E a gente está permeado dela, como diz o Milton Santos, né, grande geógrafo, né, o meio técnico-científico, né, faz parte. Né? Então, eles se acostumarem com esse tipo de linguagem de maneira construída melhor. Mas, geralmente, isso já vem de cima para baixo, vem, né, como um projeto desse, ou um professor meio, quero fazer algo diferente, vou trazer um aparelho para ter uma alternativa. E uma outra questão que eu queria trazer para esse colóquio é que a gente tem uma política de manutenção dos equipamentos, tudo se estraga, tudo quebra, eu duvido que a PUC não tenha um departamento de conservação, de manutenção, para que numa aula
Com isso, não fica um ar-condicionado esteja falhado, o computador não esteja quebrado. Nas escolas públicas, todo e qualquer aporte de recursos ou de projetos, eu não quero jogar a água, né, no negócio não, mas é para um caso a se pensar. A prefeitura tem a toda conservando para a questão de infraestrutura. Eu estou falando isso porque eu já fui gestor. A gente, quando já foi gestor, tem um olhar holístico para essas coisas. Então, além disso, de não contribuir ou contribuir menos do que uma construção coletiva dos próprios alunos, vamos montar um drone próprio. Pode ser a próxima etapa. A programação com Strat Python seria muito mais interessante. Então, nós temos N dificuldades do próprio aluno de chegar na escola, a dificuldade que ele quer arrumar um emprego, aí vem as Forças Armadas, que eles estão em idade de prestar serviço militar, como eu falei. Eu perdi meu grande monitor. Ele estava assim, professor, me dê mais conteúdo de geoprocessamento. Me dê mais, eu quero referência, porra. Eu estou acostumado ao aluno levantar o braço e pergunta, eu não posso ir ao banheiro. Então, assim, quando você pega uma motivação extraordinária de um garoto, eu tenho um trabalho com quantidade, eu não sou coisa, eu trabalho, né, com essa questão, às vezes, com a duplicação do conhecimento, com a replicação do conhecimento, esse aluno ia fazer isso. Então, assim, dificuldade de imensa. Então, eu concordo contigo que é difícil você construir algo que falta de estudo, né? A gente tem que contratar sempre algo e as coisas quebram, quando o professor vai usar já não tem mais. Então, há uma intermitência dos processos. Tá? Então, não sei se eu consegui responder. Também. O que você estava falando, que você colocou, me remete a duas coisas. É, uma delas é que me trouxe à memória, na época que eu trabalhei na FATEC, eu fui professor substituto de lá no departamento de informática, num curso de videogames técnico para jovens, né? E eu era o responsável pela disciplina que era a criação de perfil para videogame. E nunca tinha existido. Então, foi uma loucura. Primeiro, foi uma loucura ter aceitado. E a mais loucura ainda está fazendo lá. Porque, assim, eu criei o negócio sem ter parâmetros, né? Fui pegando e tal, assim, anteriores. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a, a gente percebeu que tinha professores de informática, um laboratório muito bem equipado, um computador para cada um ambiente dual boot, Windows, Linux e Unix para fazer os games. Essa não era a minha parte era o perfil. E eu detectei neles um prazer muito grande, né? E um investimento ali, em estar colocando, colocando na linguagem deles a criação dos perfis, de entender o que é um perfil, né? O que é um personagem. E eu pude visitar partes teóricas da filosofia e da psicologia sobre isso até antiga. Gostaram, né? Falando de Aristóteles, rapidinho, para jovem, tá? Da poética, do teatro, depois do cinema, né? Hoje em dia, criação e tal. E eles entravam, as aulas eram muito legais, né? Mas tudo dentro do contexto de jovens que estariam equivalente ao terceiro ano, né? Curso técnico e tal. Ou seja, eu estou dizendo isso porque é um mundo que seria maravilhoso se isso pudesse, eu acho que, ser expandido, né? Na nossa educação nesse período, e me fez lembrar, veja só, isso veio da minha cabeça, né? Uma pessoa, uma pensadora, que eu acho muitíssimo interessante, não sei se você conhece, a Renata Ávila. Ela é advogada, ela é especialista em tecnologia, né, em patentes e tal, ela é advogada do Julian Assange. E a Renata Ávila, eu tive a oportunidade, o prazer de assistir uma conferência dela, fazer perguntas e tal. Ela defende exatamente isso, mas também com os povos nativos, porque ela é guatemalteca e ela diz que esse tipo de educação, né, em que os jovens podem tratar as tecnologias como uma linguagem, ele tem que ter acesso, tem dispositivo também. Isso é o que deveria ocorrer, porque há pessoas que custa dinheiro, né, gente? É caro. Aí olha, e aí os nossos jovens têm isso aqui, né, meu filho? A galera e olha lá, né? De vez em quando você acha um que em casa tem um computador e tal. Mas, assim, como que a grana, o recurso financeiro, ele entra com uma barra aí, né, para algo que não é de qualquer linguagem.
e que, inclusive, pessoas que têm acesso a isso tratam isso como assim, isso aí é uma questão do técnico de informática e tal, como se a própria pessoa ela não pudesse entrar ali, e aquilo, ela está ali, ela aprendendo tudo aquilo ali e tal, de repente ela vai descobrir que aquelas linguagens ali não são estranhas a ela, né? Ela vai entender um sistema operacional, ela vai entender uma página e tal, e o trabalho que a pessoa exerce, né, dentro daquela sociedade vai poder ser colocado de uma outra maneira, e aquilo vai surgindo várias coisas. Então, me lembrou a fala da Renata, que é rara. Eu, particularmente, eu não ouço muito isso, né? Eu ouvia, por causa do meu interesse, né, pelo Laçange e tal, e aí ia só marcar essa experiência, né? Obrigado por ter levado essa questão. Bom dia, obrigado pela fala, foi bastante interessante. Eu queria falar mais do professor de filosofia, mas se o senhor quiser comentar também, mas é uma fala mais voltada para o senhor, porque você relatou uma experiência, você usou dois tipos de mídia muito diferentes para fazer um tipo de ensino de filosofia para os jovens. E existe uma diferença fundamental entre essas duas mídias, que uma é de uma reflexão passiva e a outra de uma reflexão ativa, né? O jogo e o filme, a série que a gente estava falando. E aí, numa perspectiva de Wittgenstein, de filosofia, como jogos linguísticos que acontecem em contato uns com os outros, você conseguiu perceber algum tipo de influência da mídia nos tipos de jogos filosóficos que aconteceram naquele grupo, entre você e entre eles, nas dinâmicas, e se isso é interessante ou importante de se mediar da turma e trabalhar essas duas óticas de como as mídias hoje se apresentam para os consumidores delas no meio digital? Vamos lá, como é que é o seu nome? Daniel Chaves. Daniel. Obrigado, Daniel, pela questão que você levantou. Bom, vamos lá. Eu vou usar como exemplo, mas pode ser os dois, baralho e filosofia, né? Principalmente baralho, a ideia tem é totalmente diferente a dinâmica, realmente. Alguém fala assistir, né, um episódio daqueles que a gente passou, como é que ocorre depois das discussões, como é que rola a dinâmica com um jogo de baralho, com um cor, totalmente diferente. Agora, os objetivos, eles também têm uns aspectos diferentes. Por exemplo, no jogo, o baralho chama-se Filosofando, o aluno que deu o nome, tá? Ele batizou o jogo. O Filosofando, ele tem uma questão um pouco de uma competição, né? Ele divide-se em grupo, e, assim, raras vezes, a coisa é tão intensa que já teve discussão braba, né? No jogo, ainda mais quando tem as perguntas geológicas. Elas não são múltipla escolha, valem mais pontos de propósito. Então, eles têm que demonstrar, falar, olha, se vocês demonstrarem aqui, explicar, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem o problema de atravessar a galinha, o milho e a raposa, professor. Essa é uma das que eu uso, e é um alvoroço completo. E eu falo assim, vocês têm que demonstrar, que demonstrar é um ponto e meio e tal, não sei o quê. Então, cria aquela coisa de desenvolvimento, né, e de troca entre eles, às vezes até de briga, porque eles querem vencer, aí eles querem vencer. E quando eu faço isso, independente de ter algum equívoco ou não, eu sempre penso na questão do Enem, dos que querem. Né? O Enem não é uma competição. O Enem, você vai disputar uma vaga, um concurso, né? Como todo concurso público. Pode não ser uma competição ali naquela hora de dividir em grupos e tal, mas tem um aspecto de você se preparar para você alcançar, né, uma pontuação X e tal. Mas tem um aspecto também, só para concluir em cima da tua questão, que é o porquê eu escolhi um conteúdo. Né? A linguagem usada que está colocada ali, eu escolhi por mim. Né? E por que isso? E aí eu penso numa questão da transmissão, que é um problema dentro da solução, né? E, principalmente diante desse problema aqui. Né? Que isso aqui é bom e tem o outro lado da moeda que é um problema. Né? Por quê? Como fazer com que alguns deles joguem, mas que não seja um mero jogo, né? Ou seja, seja algo que ele vai poder, ou ela vai poder, absorver, trocar, registrar, ou memorizar mesmo daquilo ali, como algo que não é só vamos ver quem ganhou e tal.
quando o professor está com grana, recebeu o salário, tem caixa de bombom, às vezes distribui, mas as aulas que a gente está construindo, isso está sendo construído da gente. Eu não estou colocando para eles, isso é construído. Eles participam, eles escolhem, eles criticam, isso é chato, isso está ali, isso aqui e tal. Quando é um exemplo, um episódio do Black Mirror, que tem vários bons, a coisa é um pouco mais complicada. Para mim, para eles, não. Por quê? Porque, como eles têm que assistir, você não vai entender se você não ficar ali olhando. Então, a dinâmica da discussão é inevitável que eu também tenha que entrar ali para ajudá-los a puxar um debate, uma conversa sobre. Muito embora, gente, aí eu vou falar, esse tipo de mídia ali, ele é tão bem feito que alguns problemas estão na cara já, né? E eles, inclusive, já se identificam, mas é muito diferente. Detalhe, só para fechar a resposta, né? No Filosofia, por exemplo, tem um problema que eu tento solucionar conversando, né? Que é como tirar eles do jogo. O jogo de forca é conhecidíssimo, né? Mas como tirar eles da questão só do jogo, né? Isso não é uma forca comum, é a dica, né? E aí dá um trabalho danado, porque a dica da rodada ela é uma micro, uma mini, uma miniatura, um resumo por exemplo, de uma questão do Enem. Entendeu? Mas um hiper resumo, sabe? Então, a dica ela é fundamental para que se preste atenção no jogo. E não adianta você acertar se você sair só chutando a letra e tal. Você fez o jogo da letra, né? E você ganha. Não. Você tem que associar a dica que eu coloquei, né? Confiado que eu estou dizendo, evidentemente, e aí acertar e aquilo ali fixa. E realmente fixa. Fixa. Aconteceu uma coisa muito curiosa com o jogo do baralho, com o aluno veio falar comigo, ele passou no Enem, né? Nós foi para o UERJ, falou, professor, você não acredita. Eu acertei o nome daquele cara, Demócrito. Gente, na questão de múltipla escolha, eu tive só professor de filosofia é meio louco, né? Demócrito já lidera. Mas, enfim. E ele tinha um nome tão diferente, tão, né, atomista, e caiu no Enem no ano seguinte. Foi uma vez só. E ele ficou todo prosa. Quando bateu atomista, átomo e tal, ele já olhou e falou, esse aqui. Tá, mas ele contou para mim e foi muito legal essa troca, porque eu falei, bom, esses feedbacks vão aparecendo, né? E é legal, isso é uma coisa pequena. É isso, obrigado, Daniel. Olha só, é muito triste, mas eu acho que a gente vai ter que parar, né? Que agora que está esquentando, que eu mesmo tenho pergunta que eu gostaria de fazer, mas vou fazer depois. Então, eu queria agradecer todo mundo, agradecer principalmente os professores que estão aqui, agradecer os organizadores, e infelizmente não tem que parar, então não dá. Muito obrigado mesmo.